Fala, turmas do sétimo ano, beleza? Como é que vocês estão aí, tudo bem? Vamos voltar aqui com a sexta aula da região Nordeste, falando sobre indústria da seca e soluções para o problema da falta de água no sertão. Lembrando, turma, que a gente já trabalhou as 4 sub-regiões nordestinas, né? Isso é importante, a gente vai precisar disso, né? Mas agora a gente vai falar de aspectos mais gerais sobre a região Nordeste, beleza? Vamos começar com o conceito de indústria da seca. Eu não sei se vocês já sabem, mas a indústria da seca é um conceito importante, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar nesse conceito. Vamos pensar aqui, gente. Os políticos, eles querem ganhar eleições, né? Eles prometem, eles fazem promessas para conseguir ganhar as eleições. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente vive num município de interior do sertão nordestino que vive o problema da falta de água. Tudo bem? Nosso município, então, tem dificuldades de acesso à água e isso agrava problemas, especialmente problemas econômicos sociais, né? Como dificuldade de produção agrícola, pecuária, até mesmo comércio e tudo mais. Então a falta de água é um agravante, é uma coisa que causa mais pobreza. Esse político vai até o nosso município numa época de eleição e faz que promessa pra gente? Exatamente aquilo que a gente quer ouvir, que é o quê? Ele promete acesso à água, né? Então ele vai prometer pra gente que o nosso município vai ser atendido por uma obra qualquer e que vai ter acesso à água, né? Esse tipo de promessa, ela acontece para justamente a gente, digamos assim, ouvir aquilo que a gente quer ouvir e o político ganhar o voto, né? Agora, pessoal, pensem, o político fez essa promessa com o objetivo de ganhar a eleição. Obviamente a gente vai votar nesse candidato porque a gente quer que isso aconteça, né? Esse candidato obtém uma vitória na eleição e é eleito, né? E agora, pessoal, ele vai cumprir o que prometeu? Mais ou menos, gente, mais ou menos. Ele pode fazer uma ou outra ação que beneficie alguém na cidade, mas ele não vai resolver o problema, tá? Ele vai, digamos assim, se aproveitar do problema. Então, daqui a 4 anos, ele volta no município e diz assim, olha, nossa, nós avançamos bastante, nós melhoramos muito, então vote em mim que a gente vai continuar crescendo, né? Quer dizer, na verdade, é uma estratégia para ganhar eleições. Por que o nome é indústria da seca? A palavra indústria se refere a uma coisa que é feita uma vez só ou que é feita repetidamente. Uma coisa que é feita repetidamente. Portanto, a cada 4 anos, novas promessas são feitas, promessas de acabar com a falta de água e, na prática, nada de muito grande acontece, nada de muito eficiente acontece. Então, o que acontece, na verdade, é uma exploração do problema e não uma resolução dele. Isso é a indústria da seca. Quer dizer, os políticos não têm interesse em resolver o problema, e sim em se beneficiar desse problema, né? Então isso é uma situação grave. E, gente, não pense você que acontece só no Nordeste, no sertão nordestino não, viu? Acontece em qualquer lugar do Brasil. Na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, né? Os eleitores no Brasil, eles não levam tanto a sério assim a eleição. Eles não têm, digamos assim, um interesse tão grande assim na eleição. E não estudam os seus candidatos de uma maneira, digamos assim, cuidadosa, né? Então, essa é uma característica que atrapalha o sertão nordestino, que perpetua o problema da falta de água. Tranquilo, gente? O problema da falta de água continua, né? Beleza. Mas falando um pouquinho desse problema, falando da seca, da falta de chuva, da falta de água, seria um problema de solução conhecida? Eu vou dizer para vocês que sim, a gente já tem soluções para resolver isso, ou pelo menos para amenizar esse problema, né? Eu vou destacar algumas, para falar a verdade, 4 soluções. Construção de poços artesianos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que seria um poço artesiano. Construção
de reservatórios para captação de água da chuva, como cisternas e açudes. Também vou mostrar para vocês o que é isso, como é que é isso. Utilização de caminhão-pipa, né? E a transposição do São Francisco. E eu coloquei entre parênteses aqui, ó, essa foi a solução que o governo, digamos assim, escolheu, que o governo definiu como a principal, para tentar resolver a falta de água. Tranquilo? Vamos conhecer com mais detalhes cada uma dessa solução. Ó, aqui é um açude, uma cisterna, um açude, enfim. Você tem aqui uma área concretada, né? Uma área que usa um concreto para evitar que a água se perca, né, no solo, né? E ela pode ser alimentada por um reservatório de água, por um poço artesiano ou mesmo por um rio. Eles armazenam essa água, né? E essa água pode ser usada para diversos fins, agricultura, abastecimento de cidades. É uma solução interessante, turma, de custo relativamente baixo, pensando aí no orçamento público, né, no orçamento de um município, de um estado, do governo, né? Então é uma solução com uma boa viabilidade e com boa eficiência, né? Então uma solução muito interessante, que ainda até hoje é pouco praticada no sertão nordestino. A gente deveria construir mais açudes, até porque, gente, eu sei que o sertão chove pouco, mas chove, tá? E quando chove, costuma ser chuva forte. Então a gente podia muito bem usar essa água para isso. Tranquilo? Açudes. Esse aqui é a perfuração de um poço artesiano, né? O solo, ele funciona como uma esponja. Ele absorve a água da chuva, né? E ele armazena essa água no seu subsolo. Obviamente uma rocha numa profundidade, ela vai acabar, como ela é impermeável, ela vai acabar armazenando a água. Então, quer dizer, a chuva acontece, o solo absorve e armazena aquela água sobre aquela rocha, né? Então você consegue perfurar e utilizar essa água. Outra solução viável e eficiente, tá? O que é viável, turma? De um custo baixo para o governo. E o que é eficiente? Ela consegue fornecer água para muitas famílias. E outra, nas próximas chuvas, recarrega o lençol freático. Ou seja, nós temos água por um longo período. Outra solução interessante, mas ainda hoje pouco utilizada no sertão nordestino. Então, duas soluções muito boas, muito viáveis e com boa eficiência, que ainda são pouco utilizadas. Tranquilo? Seguindo, caminhão-pipa, né? Caminhão-pipa vai transportar a água nesses reservatórios até locais e municípios que estão sofrendo com a falta de água. O que vocês acham dessa solução? Boa, viável, eficiente? Como é que ela é? Gente, falando a verdade para vocês, ela não é barata, viu? Por que não? Porque não adianta você levar um caminhão-pipa só. Você vai ter que levar vários caminhões-pipas e dar várias viagens. Gente, isso é caro. O combustível é caro. O transporte rodoviário é caro. Nós já estudamos isso. Então, essa é uma solução que não é muito viável. E será que ela é muito eficiente? Também não, né, gente? Sei lá, 5.000 litros de água não vão resolver o problema de um município. Então você vai ter que ter dezenas de caminhões desses por semana para conseguir suprir a demanda. Então a gente está falando de uma solução que não é muito interessante do ponto de vista econômico, que deveria ser usada de maneira emergencial, né? Mas eu vou dizer para vocês, é muito utilizada no sertão nordestino, tá? Então você tem soluções mais interessantes que são pouco utilizadas e uma solução que não é muito boa e que é cara e mesmo assim é muito utilizada, né? Demonstrando mais ou menos aquela ideia que eu falei para vocês no início da aula da indústria da seca. Quer dizer, a escolha para um caminhão-pipa, ela vai na direção da indústria da seca, tá bom? Vamos ver agora a obra da transposição. Gente, esse é um dos assuntos mais importantes dessa matéria, tá? Da região Nordeste. Então, total atenção agora. Isso aqui é muito importante, beleza? Vamos lá. O que é o Rio São Francisco? O Rio São Francisco é um rio permanente, é um rio perene. O que é um rio permanente? Ele mesmo nas épocas de estiagem, de poucas chuvas, ele ainda tem água no seu curso.
E por que que ele é um rio permanente, gente? Por que que o Rio São Francisco consegue suportar 5 meses, 6, 7 meses sem chuva? Porque ele tem um grande volume de água, um grande volume de água. O Rio São Francisco, ele nasce na região sudeste, né, no nordeste do estado de Minas Gerais, numa região de clima tropical úmido, né? Então, na sua nascente, você tem um volume de chuva muito maior. Isso contribui para o Rio São Francisco ser um rio permanente, né? E ele vem seguindo por todo o Nordeste, passando pelo sertão, obviamente não em todo o sertão, mas numa parte do sertão, e desaguando no Oceano Atlântico, beleza? Cara, qual é a ideia da transposição? A ideia é o seguinte, é construir 2 canais artificiais, 2 desvios do rio principal e levar a água do São Francisco para locais afastados, beleza? Imagina você, a pessoa mora num município a 100 quilômetros do Rio São Francisco. Gente, essa pessoa não tem acesso à água do rio. Então qual a ideia? Vamos construir um desvio para que a gente leve a água do São Francisco a pessoas que estão afastadas, né? Nesse caso serão 2 desvios, né? O que a gente chama de eixo norte e eixo leste. Daqui a pouco vocês vão ver um mapa e aí vocês vão entender melhor, tá? Essa obra não é um projeto, essa obra já está em execução. Ela começou a ser feita em 2007. Fazendo uma conta rápida, já temos 13 anos de obra, né? 2007 para 2020, 13 anos de obra. Atualmente 90% concluída. Gente, obra marcada por atrasos, tranquilo? Essa obra, no seu início, ela estava planejada para acabar em 2011. 2011. Então ela era para durar 4 anos, já está durando 13, né? E ainda não acabou, tranquilo? E além dos adiamentos, né, dos atrasos, há acusações de desvio de verba. Desvio de verba, vocês sabem o que é, né? É quando o político se aproveita daquela verba que era para construir alguma coisa e fica com uma parte daquilo, né? É uma corrupção, né? Então essa obra está recheada de acusações de desvio de verba, tranquilo? Vamos ver o mapa, olha só. Aqui, gente, ó, é onde passa o São Francisco, tá vendo? Isso aqui tudo é sertão, gente, tá? Tudo sertão. Aqui, gente, ó, aqui, ó, é um desvio e aqui é outro desvio, tranquilo? Né? Esse aqui é o eixo leste e esse aqui é o eixo norte, tranquilo? Esses 2 eixos são basicamente formam a obra de transposição de São Francisco. Gente, eu estou dizendo de construir um leito, um canal artificial, né? Somando os 2 eixos, mais de 700 quilômetros de rio artificial, tranquilo? Mais ou menos assim, ó, tá vendo, ó? A construção do canal artificial, viu, ó? É uma obra de pequeno porte ou uma obra de grande porte, turma? Né? São mais de 700 quilômetros, desculpa, se eu somar a distância dos 2 eixos, né? Tem mais imagens, gente, ó. Aqui, essa imagem eu coloquei para vocês entenderem uma coisa. Gente, a água, ela não sobe morro, né, gente? Ela desce o morro. Ou seja, e se tiver um relevo? Bom, se tiver um relevo, a gente vai ter que bombear a água lá para cima, né? Então aqui é uma estação de bombeamento, né? Aqui estava em obra ainda essa estação, tá vendo, ó? Ainda sendo construída. A água do São Francisco vem aqui embaixo, é bombeada aqui para cima e segue, né? Beleza? Olha a situação, né? Aqui outra área de bombeamento, de transporte da água, os canais artificiais. Beleza? Mais uma parte de canal artificial. É uma obra de grande porte, turma. E eu quero destacar agora os pontos positivos e os pontos negativos, para a gente fechar essa aula. Vamos lá. Pontos positivos, turma. Pode levar água para populações afastadas, distantes do rio. Tranquilo? Isso é uma coisa muito boa, né? Isso pode contribuir para amenizar a falta de água. Gera empregos. Na própria obra, gente, na própria construção do canal, dos canais artificiais, você tem geração de empregos, né? Você tem a questão do desenvolvimento da agropecuária, beleza? A agropecuária vai crescer, vai ter água para irrigação,
né? Lembra que eu falei numa aula anterior sobre fruticultura no sertão? A água vem daqui, ó, do São Francisco, né? E crescimento econômico geral, tranquilo? Então são pontos positivos realmente interessantes. Vamos fechar com os pontos negativos, as críticas, né? A primeira crítica são os atrasos. A obra não termina, gente. A obra já tem 13 anos, gente. Era para durar 4. Isso é uma crítica. Outro, o gasto. A verba é enorme. Já se gastou mais de 12 bilhões de reais nessa obra. O orçamento inicial era de 4 bilhões. Então, um gasto já era alto, ficou o triplo do que ele era. E ainda não acabou a obra. Então, isso é uma crítica. Outra, talvez essa seja a maior crítica, viu, turma? Além da questão da desvio de verba e tudo mais. O risco ambiental. Esse rio pode se tornar temporário. Como assim, gente? Como assim? Vamos entender. Quando você desvia o rio principal em 2 canais e leva a água do São Francisco a 700 quilômetros de distância, o que você faz com o volume de água do rio? Você diminui o volume de água do rio. Essa combinação é tranquila, gente? Épocas de seca, meses sem chover e um rio com menos volume de água. O que vocês acham? Isso pode dar errado, turma? Isso pode dar errado. Na verdade, muitos ambientalistas criticaram a obra por isso. Porque dizem que o rio vai se tornar temporário. Gente, já está ruim com São Francisco. Se ele se tornar temporário, a coisa fica pior, né? Então, assim, imagina você gasta 12 bilhões de reais, demora mais de 13 anos para fazer a obra, para transformar o Rio São Francisco em um rio temporário, né? Olha o risco que é isso. Aí você me pergunta agora bem assim, professor, por que escolheram essa obra? Simples, indústria da seca. Será que a ideia é resolver o problema mesmo? Ou a ideia é se beneficiar do problema? Aonde eu posso desviar mais verba, gente? Da construção de um poço artesiano, que vai gastar praticamente nada, ou de uma obra de mais de 12 bilhões de reais? Né? Vocês estão entendendo a situação? Então é isso, gente. É uma obra polêmica, ela tem pontos positivos, mas ela também tem críticas. E a que eu mais vou destacar aqui é essa possibilidade do rio se tornar temporário. Tranquilo, turma? Beleza? Gente, ó, o item número 5 eu vou deixar para a próxima aula, tranquilo? Gente, abraços, continue estudando, tá? Não se esquece de dar o sininho de notificação, de se inscrever no canal e de assistir os videoaulas. E de marcar com like, beleza? Abraços, gente, até mais!